Olá, bem-vindos, nossos alunos do Clube do Livro. Eu e o Karnal estamos aqui, não juntos só virtualmente, mas muito felizes com certeza em dizer para vocês que a gente trouxe um conteúdo extra para o Clube do Livro que eu tenho certeza absoluta que eles vão adorar, não é, Karnal? Muito, e é uma honra receber uma pessoa do porte do Jefferson que vai, em primeira mão, como criador, como demiurgo da obra que vocês leram, vai poder nos orientar na correta interpretação do Avesso da Pele, que foi tão extraordinário, todo mundo adorou este texto. Como já disse o spoiler do canal, temos aqui com a gente hoje Jefferson Tenório, autor de O Avesso da Pele, esse livro que vocês gostaram tanto. Eu vi muita gente comentando frases específicas, dizendo o quanto se envolveu com o tema, muita gente postando as problematizações que a leitura causou nas cabecinhas de vocês. Foi muito legal, então bem-vindo, Jefferson. A gente está muito feliz com a oportunidade de conversar com você sobre o seu texto. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Leandro, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Sou um profundo admirador do trabalho de vocês, então vai ser uma alegria conversar. Para a gente começar, eu já queria fazer uma pergunta introdutória para o Jefferson. Posso começar, Carnal? Por favor. Então, combinado. Tem um trecho que eu gosto muito, que você diz o seguinte: precisei juntar os pedaços e inventar uma história. Eu gosto muito dessa questão das narrativas com os pedaços disponíveis. Quando a gente fez a aula, eu até disse que eu tenho a experiência de ter perdido meu pai muito menina e que depois de algum tempo você não sabe o que é memória e o que é o que é invenção sua a partir daquilo que outras pessoas te contaram. Enfim, eu me identifiquei muito com esse relato da sua personagem no seu texto. Mas eu já vi outras entrevistas suas, eu sei também que você não foi uma pessoa com um pai presente. Eu queria saber o quanto de autobiográfico tem o seu texto, o quanto da sua própria história tem o seu texto, o quanto na sua trajetória você precisou juntar esses pedaços para inventar uma história e qual a relevância de a gente ter essa capacidade narrativa para inventar as nossas próprias histórias e seguir. Olha, Gabriela, acho que sempre quando a gente começa um livro ficcional, pelo menos comigo, né, a gente tenta se distanciar o máximo possível da nossa biografia, né, para você poder ficcionalizar. Mas depois, quando o livro está pronto, e aí você relê, você percebe que está cheio de pegadas ali da sua biografia, da sua história, né? É impossível você escrever um livro de ficção sem ter como material estético a própria vida, né? Então tem muita coisa que de fato aconteceu, mas não exatamente, né, como está no livro, até porque a nossa memória também é uma invenção, né? Cada vez que a gente envelhece, a gente vai mudando um pouco o passado e vai acomodando algumas imagens do passado. Isso também é ficcionalizar, né? E aí quando a gente passa ainda para a literatura, ou seja, você revê a sua trajetória, já é outra coisa, né? Já não é mais a sua vida, né? Já é uma outra coisa. E eu gosto muito também dessa imagem que você trouxe, né? Dos pedaços, dos cacos, né? Porque dá uma ideia também de precariedade, né? Ou seja, o que nos une enquanto seres humanos é a nossa precariedade, né? Ou seja, o quanto nós somos, o jeito que nós nascemos e do quanto a gente precisa do outro para sobreviver, e mesmo depois, quando tomamos autonomia, precisamos ainda dos outros. Então, acho que a ideia do caco, dos pedaços e da precariedade é o que nos une, e acho que é isso que nos faz humanos, né? É interessante, Jefferson, porque quando a gente estuda a inspiração de textos religiosos, mesmo para quem tem fé, a inspiração ela passa pelo humano, né? Ou seja, quem compõe um evangelho é um grego, ou é um judeu, é alguém que tem ou não formação. E aí, mesmo a ideia de inspiração para os religiosos é uma ideia que passa pelo humano. Como se você dissesse, eu tento me afastar da minha memória, que como você usou quase um axioma na minha área de historiador: memória é invenção, memória é criação, memória é recriação permanente. E aí, quanto dessa memória dialoga com os outros? Eu senti uma proximidade até pelo outro livro de outro clube, do nosso clube do livro, que foi exatamente Torturado, uma narrativa subjetiva com outro tipo
de narrativa, vocês têm estilos muito diferentes, e não sei por que me vinha muito Lavoura Arcaica à mente, como se eu ouvisse um Brasil diferente. O que mais me espanta, eu que sou uma pessoa oriunda da classe média gaúcha, é como se você narrasse que é uma parcela, no caso do Brasil, essa parcela é a maioria, que não se apropriasse do país, ou não tem direito de se apropriar do país. Como se a narrativa branca e de classe média tivesse dominado. É como se as suas personagens estranhassem o mundo que estão, como se sentissem como eu me sinto quando eu fui morar fora do Brasil, estrangeiros. Eu acho que eu cheguei a dizer que o seu romance não era sobre o racismo como eixo narrativo, mas com a violência contra o pobre, contra a mulher e contra o negro também. Mas para você, é o estranhamento a chave? É como se você dissesse: atenção, Brasil, a maior parte da população brasileira, a maioria absoluta deste país, não se sente moradora e possuidora do país, como se fossem estranhos ainda, né? Lembro do grande Lima Barreto dizendo numa citação da Lina Schwartz que os brasileiros são como náufragos que foram deixados aqui em alguma ilha do Robinson Crusoe e que querem voltar para a Europa. Então, como se fosse esse estranhamento de todo o país. É isso que é? Você concorda ou quer discordar disso? Que o seu texto é sobre estranhamento e violência em si? Eu acho que você captou muito bem, porque, aliás, o livro ele termina com uma ideia desse corpo negro que caminha pelas ruas de Porto Alegre como um estrangeiro, né? Ele passou a vida, praticamente a vida toda, naquela cidade, e ele não se sente acolhido pelaquela cidade. O filho narra a história do pai, e ele também sente essa inadequação, esse desconforto, né, diante dessa cidade, trata ele como estrangeiro, né? E isso tem a ver também com o meu próprio sentimento em Porto Alegre, né? Eu sou carioca e fui para o Rio Grande do Sul aos 13 anos, e foi muito impactante, assim, a minha chegada, a chegada da minha família numa cidade branca, e esse sentimento de inadequação, ele nos perseguiu praticamente a vida toda, né? Ainda hoje eu também tenho esse sentimento de me sentir estrangeiro, né, nessa cidade, e acho que os personagens eles caminham justamente nesse sentido. E o estrangeiro não tem a ver apenas com a questão racial, mas também com a falta de acesso dessas pessoas negras a coisas básicas, né, como uma boa educação, uma boa alimentação, saúde, enfim, uma série de outras questões que aparecem e que tornam essas pessoas estrangeiras, né, na própria cidade, né? Então, eu acho que o Avesso ele vai para essas questões, e eu não acho que ele é um livro sobre racismo, né? Embora ele tenha como pano de fundo e aparece aí essas questões recorrentemente, mas ele não é um livro sobre o racismo, né? Eu vejo ele mais como um livro sobre a vida, sobre a importância, né, da vida e a importância de devolver a subjetividade a essas pessoas que geralmente viram apenas estatísticas e números. Uma pessoa negra morre, e aparece, por exemplo, no Jornal Nacional, você tem ali 1 minuto de notícia sobre essa morte, e no minuto seguinte você já tem a previsão do tempo, e essa pessoa vira apenas uma estatística, né? Então, acho que a força da literatura vem justamente nesse sentido, de conferir uma subjetividade, uma existência àquela pessoa que é apenas um número, né, diante dessa tragédia. Eu queria endereçar um pouco essa questão, ainda que vocês trataram do se sentir um estrangeiro ou não pertencente, para falar da religião de matriz africana, porque uma coisa que a gente pontuou na aula sobre o seu livro foi que o Rio Grande do Sul é o segundo estado mais branco do Brasil, mas é o estado que tem o maior percentual de adeptos de religiões de matriz africana. E a gente falou então da construção da religião como um espaço de acolhimento, de pertencimento dentro desse ambiente hostil. É assim que você vê o espaço religioso? É uma questão muito curiosa, né? Você está num estado em que é o segundo estado onde há mais casas, né, de religiões de matriz africana no Brasil,
Você tem um contingente muito grande de pessoas que frequentam essas casas e muita gente envergonhada também. Eu me lembro na minha infância da minha avó, que era mãe de santo, me dizer, olha, se você encontrar fulano na rua, você não comenta nada que ela frequenta lá o meu terreiro, né? Você na escola, você não pode dizer que a sua avó é mãe de santo. Então há esse envergonhamento, que é um envergonhamento racista, né? Esse receio de se identificar ou ser identificado, né, como alguém que frequenta, né, uma casa de religião, e colocar elementos como os orixás, né, nos meus livros, eu acho que é fundamental para a gente pensar como a gente lida com religiões, né, de matriz africana no Brasil. Você me fez procurar no dicionário logo no início do seu romance, ao encontrar a pedra que o pai havia deixado e a tigela e os nomes específicos. Eu já tive que procurar no dicionário. Eu que sou especialista em religiões, eu adoro quando meu vocabulário cresce. Mas só esclarece uma coisa na minha ignorância. No Rio Grande do Sul tem muitos centros de umbanda, mas tem muitos centros de candomblé. É, eu acho que o que predomina, Karnal, é as religiões, é a Umbanda. Assim, Candomblé, há algumas casas, mas o que predomina mesmo é a Umbanda, que seria essa junção, né, da religião de matriz africana com o catolicismo e a cultura indígena, né? Então você tem esses três aspectos aí na Umbanda. Mas é interessante porque significa a memória ligada ao sagrado e ao ancestral, e esse reforço do ancestral, ao mesmo tempo que é uma estratégia de resistência e de sobrevivência num mundo violento, excludente de apagamento de memória, mas é curioso que também quando eu busco, por exemplo, os imigrantes italianos e alemães do Sul buscam a memória da sua família, existe uma rejeição ao Brasil. Então, fazendo essa crítica, quer dizer, eu não sou brasileiro, eu sou italiano. Qual é a sua ascendência? Usando o erro que as pessoas falam, qual a sua descendência? Qual a sua ascendência? As pessoas, eu sou italiano, eu sou alemão. Quando você busca essa ancestralidade africana religiosa, ela está naturalmente num gesto de resistência, desde a colônia até hoje, mas ela é também uma resposta de que este não é o meu espaço, o que criaria no estrangeiro algo mais grave ainda, como o estrangeiro do Camus. Eu não sou francês e eu não sou árabe. Eu sou alguém que está andando pela Argélia, eu sou um pied noir. Eu não sou nenhum nem outro, né? Você acha que essa identidade cultural é também uma maneira de buscar algo que não está ali no Brasil, seja lá o que for o Brasil como invenção cultural? Eu acho que eu costumo dizer que as casas religiosas, né, de matriz africana, elas estão para além da religiosidade, né? Elas também tratam de uma preservação ancestral, cultural, e também uma espécie de metáfora da África, né? Uma metaforização desse espaço perdido, né? E então eu defendo que esses espaços, eles são espaços de resistência, e antes de serem um espaço religioso, eles são um espaço de resistência e de presentificação dessa identidade, que é uma identidade mutilada. E quando eu digo identidade mutilada, eu estou me referindo que quando uma pessoa negra é acusada de ser negra, né, eu digo que eu uso essa palavra acusação propositadamente, né, porque você, na infância, você é acusado de ser negro. Alguém te diz, né, e essa acusação tem consequências. E depois você tem que lidar com essa acusação, ressignificar, ter orgulho, né, de ser negro, e aí então há uma mutilação da identidade, porque você perde a humanidade no momento que você é acusado de ser negro, e você tem que regenerar essa identidade mutilada a partir do orgulho, a partir da consciência, né, a partir de trazer a ancestralidade, de entender que o povo negro tem uma história, né? Então é todo um movimento e que dura a vida toda. Essa regeneração da identidade negra dura a vida toda, né? Não há um momento de término, né? Até o fim da vida seremos sempre esse movimento de regeneração identitária.
Nossa, a partir dessa sua fala, eu já vou, acho que passar para a parte mais marcante do livro, né? A parte que dá o título ao livro e todo mundo gostou muito, que é a fala do Henrique para o Pedro de é preciso preservar o avesso. E aí a gente estava falando de religião, a gente falou dessa busca de um acolhimento, mas num espaço que é ainda muito atacado no Brasil. O Karnal fala dessa rejeição àquilo que a gente pode definir como o Brasil, seja lá o que for culturalmente o Brasil. E aí você traz essa questão da acusação de ser negro e a necessidade de você construir e preservar a sua identidade e como um processo que não acaba, um processo contínuo. O que eu quero saber de você é como foi na sua experiência o descobrimento desse avesso? Existe um momento em que você se apropria dele, que você sabe efetivamente o que ele é, ou esse avesso que precisa ser preservado é esse lugar que se busca incessantemente sem uma perspectiva de encontrá-lo plenamente? Uhum. Eu penso que houve, pelo menos na minha trajetória e na trajetória da minha geração, ou seja, de pessoas negras da minha geração, pessoas próximas, né, uma consciência tardia do que significava o racismo, as violências, do porquê que nós éramos abordados pela polícia tantas vezes, por que nós éramos pobres, por que nós não tínhamos acesso a uma boa saúde. Isso tudo era muito naturalizado, ou seja, a vida era assim. Né? Não havia nenhum tipo de questionamento do porquê que nós tínhamos uma vida desse modo. Né? E eu acho que o momento assim de virada, pelo menos para mim, foi quando eu tive acesso aos livros, né, à literatura. Então, quando eu li o Hamlet pela primeira vez, né, aos 22 anos, e eu não tinha muita noção do que era literatura, mas algo ali me pegou de tal jeito, né, e eu acho que tem um pouco a ver com essa figura paterna, né, essa figura fantasmagórica, e como eu tive uma relação também meio fantasmagórica, assim, né, do meu pai, saber que ele estava vivo, mas muito longe, e eu não tinha acesso a ele, então me pegou de tal jeito, né, e eu acho que depois os outros livros que foram chegando, né, começaram a me dar uma consciência dessa subjetividade, né. Então, o discurso subjetivo chegou antes do discurso racial, né, da consciência racial, né, ou seja, essa consciência de que eu preciso ter uma subjetividade para conseguir entender o que é ser negro. E a literatura foi importantíssima para que eu conseguisse chegar nisso. Né? Jefferson, seu texto é muito bem escrito, mas eu acho que ser bem escrito é uma técnica. E tem uma coisa que não é técnica, que é a originalidade da narrativa e a densidade da narrativa. Eu posso ensinar alguém a escrever bem, como eu posso ensinar alguém a saltar ou nadar, mas eu não posso ensinar talento. Eu não consigo ensinar talento. Eu não sei se eu tenho, mas eu não consigo ensinar. Então, existe a boa técnica, a entrada das personagens, a alternância de consciências, mas ao que você atribui essa originalidade da sua escrita? Porque tem muitos jovens no nosso clube do livro, tem muita gente que gosta de escrever, tem muita gente que pensa em seguir um caminho como o seu, de sucesso premiado. O que você daria? Eu sei que dar receitas é difícil, mas as pessoas querem. O que você identifica na sua história que fez de você um escritor tão original, uma consciência tão aguda, uma inteligência tão importante, inclusive nesse momento do Brasil, que estamos em pleno século XXI, ainda discutindo genocídios indígenas e racismo e validade de vacina e o caráter redondo da terra. Quer dizer, o que você pode dizer para a gente sobre o seu talento? O que você atribui que seja importante no meio de tanta dificuldade que você narrou? Eu não sei definir muito bem o que seria talento, né? Porque é uma coisa muito particular, né? O que define um texto, o que diferencia um texto do outro, né? Eu vou lhe ajudar, então, antes da sua resposta. Talento é oxigênio. Oxigênio. Você não vê, mas quando ele falta, você percebe imediatamente. Então, isso vai lhe ajudar. Talento é oxigênio. Seu texto tem oxigênio talentoso. Então, não precisa ser modesto. Ter o caminho que você pensa.
Ótima definição, Karnal. Eu acho que tem a ver com isso, assim, porque não adianta você ter a técnica, e eu conheço escritores ou artistas que têm uma grande técnica, mas falta justamente esse oxigênio, né? E eu acho que isso tem a ver com vários fatores, né? Primeiro, a sua experiência de vida, né? E não necessariamente a sua experiência de vida ela tem que ser sofrível, né? Sofrível no sentido de tem que passar por grandes tragédias, né? Não é isso, né? Porque há pessoas que têm sorte e vão viver uma vida basicamente tranquila, né? Mas eu acho que tem a ver com prestar atenção no que você está vivendo. E esse prestar atenção talvez seja um pouco a chave do talento. É o quanto você consegue perceber as sutilezas, as nuances, as delicadezas, né, que acontecem assim no dia a dia. Eu acho que isso faz com que você vá para além da técnica. Prestar atenção no que você está fazendo, presentificar o presente, entender que você tem essa vida e essa vida ela importa muito e por ela importar muito você precisa prestar atenção no que você está fazendo, né? Então, se eu fosse dar alguma receita, primeiro preste atenção no que você está fazendo na sua vida. E eu acho que tem até uma frase se eu não me engano, no Avesso da Pele, em que o Pedro diz, né, no momento em que você morre, não importa o que você fez, não importa quem você magoou, as pessoas que magoaram você, o que importa é o que você estava fazendo no momento da sua morte, né? Então, um pouco justamente chamar essa presença, né? Interessante, porque eu pensei numa grande escritora que não tem técnica, que é a Carolina de Jesus, mas tem uma consciência no quarto de despejo do mundo ao redor dela, que tornou essa obra uma referência até hoje. Ela não tem técnica. E aí o jornalista profissional, às vezes, o clássico jornalista, ele tem técnica, nem sempre ele tem talento, mas ele tem técnica de escrita, frase curta, dinâmica, encadeamento de parágrafos. Então, era essa a grande questão, né? Como juntar essas duas coisas? Você, por formação e por talento, junta, né? Eu acho que é a memória e, ao mesmo tempo, a capacidade de estar presente, consciência. Acho que é um excelente conselho para quem nos acompanha no clube, né? Olhe o mundo ao seu redor, né? Veja o rosto das pessoas, né? Como diria o Cazuza, não ignore a dor da vendedora de chiclete. Né? Não, olhe o mundo ao seu redor. Extraordinário. Eu vou falar o que me chamou a atenção de primeira assim no livro, quando eu comecei a ler, foi justamente o que o Karnal trouxe agora nesse comentário, que foram os períodos curtos, um livro, uma narrativa que se desenvolve com a sensação de rapidez. E aí eu atribuo essa rapidez à ansiedade das personagens. Então você tem uma narrativa que de fato tem esse elemento dessa respiração mais ofegante. Eu sinto uma diferença no respirar, mas que eu acho que é brilhantemente construída, pensando num país que ainda tem poucos leitores, para um público que está se movimentando nessa rapidez. O mundo de hoje é cada vez mais rápido, então as coisas acontecem nessa velocidade da internet e se a gente não prende a atenção do público em poucos segundos, poucos minutos, a gente perdeu aquele potencial receptador das nossas ideias. E isso foi na construção do seu texto, você atribui essa rapidez, os períodos curtos, essa sensação de uma respiração mais rápida, à vivência dos personagens, ou de alguma maneira você pensou num público que estaria mais aberto às suas ideias, à sua história, à sua narrativa, se você desenvolvesse assim o seu texto? Eu sempre procuro escrever um texto que eu gostaria de ler. E o texto que mais me agrada é esse texto com frases curtas, sem um vocabulário sofisticado, sem inversões sintáticas, né, colocando na ordem direta, sujeito, verbo, predicado, né? Então é um modo de estrutura que me agrada e talvez eu tenha escrito livros que eu quis ler na minha formação enquanto leitor.
como eu me tornei um leitor tardio, eu fui ler meu primeiro livro com 22 anos, primeiro livro literário, né, com 22 anos, eu sempre achei que eu deveria criar personagens, criar narrativas que, de certo modo, também pudesse formar leitores, né? E eu acho que um dos papéis importantes da literatura é formar leitor, né? Como é que você faz bons críticos formando leitores, né? Então, eu acho que a gente também tem esse papel, enquanto escritor, eu me coloco nesse lugar de alguém que também pode formar leitor, de pegar aquela pessoa que talvez nunca tenha lido um livro inteiro, e aí chega no avesso da pele e consegue ir até o final, né? Então, eu me proponho também a fazer esse papel. Nossa, que é um papel Fascinante. brilhante. Enviar mensagem. Deixa eu só pegar, Karnal, Oi, o que posso fazer? Ai, meu Deus, acho que entrou alguma coisa aí, né? Isso é a Siri de alguém. É um uma IA, computador. é uma inteligência artificial que entrou aqui. Porque eu tô com um MacBook aqui e eu não sei mexer muito bem ainda, né? Então, de vez em quando aparecem umas coisas meio malucas, assim. Sei lá. Deixa eu só, Karnal, puxar um pouco. Eu gostei muito dessa fala do Jefferson. A gente está aqui conversando com o autor de um livro que foi super bem recebido pelos alunos do clube, todo mundo amou. E o Jefferson contando pra gente que ele, com esse talento todo para escrita, com esse texto que encantou, que envolveu a todo mundo, é um leitor tardio. Isso é muito importante, porque os alunos do clube, Jefferson, você é um professor, o Henrique era um professor, e os alunos do clube, eles muitas vezes entram no clube e pensam, mas eu não tive uma formação de leitura na infância, eu não sou um leitor, será que existe chance ainda para mim? Será que existe uma idade limite para eu entrar no mundo da literatura e para eu crescer a partir da literatura? E eu achei essa sua fala tão importante, que eu acho que eu queria trazer um pouco dessa experiência do lecionar. Você é professor, o Henrique é professor, e a gente vê na trajetória dele, no final, mas a possibilidade, o que ele usa ali da vivência das pessoas com a literatura para conseguir construir esse significado mais denso e mais, eu diria, um significado que te permite concretizar a literatura na vida, é trazer o que o livro te proporciona para melhorar a sua vivência, que foi algo que você também falou desde o começo dessa nossa conversa. O que da sua trajetória como professor tem ali no Henrique? Porque você já falou do que tem ali no Henrique na sua trajetória como escritor. Você, com os seus textos, está tentando resgatar, proporcionar para as pessoas esse resgate que talvez a literatura tenha performado na sua vida, né? O Henrique, ele é ex-professor, né, de literatura, muito apaixonado pela profissão, embora ele já esteja cansado. É um grande quixotesco, né? Um pouco diferente de mim, porque eu não tenho tanta fé, assim, de que os livros podem mudar as pessoas tão rapidamente como o Henrique acreditava, né? Ele achava que levando Dostoiévski para a turma, ele ia mudar o mundo, assim, né? Mas isso me comove também, né? De saber que há professores que acreditam que, de fato, podem mudar as coisas, né? Bom, quem é professor sabe disso, né? A gente lida mais com a frustração do que com o sucesso quando você ensina, né? Você vai com muita expectativa e daqui a pouco você não recebe tudo aquilo que você quer. Mas antes, Gabriela, você tinha falado também sobre o quanto, às vezes, as pessoas se colocam nesse lugar, assim, de não achar que há mais tempo para entrar na literatura, ou até para se tornar escritor, né? Mas a gente tem vários exemplos de autores que começaram tardiamente escrevendo. A própria Lia Luft, no Rio Grande do Sul, escreveu o primeiro romance dela aos 45 anos. O José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, começou a publicar aos 40 anos, né? Então, você tem aí uma série de escritores que começaram tardiamente e, às vezes, com a experiência que você tem, você começar com uma certa idade, você vai usufruir muito melhor e talvez vai conseguir fazer outras conexões, né, que você não faria se tivesse, sei lá, 20 ou 30 anos, né? Então, assim, para a literatura sempre é tempo, sempre há tempo, né? É interessante porque eu
dei aula por 40 anos e hoje eu sei que é imponderável o efeito de uma aula ou da abertura de um autor ou de um pensamento. Hoje pela manhã eu recebi e-mail de um aluno da engenharia da Unicamp, que fez um curso de pós comigo há mais de 10 anos e leu um texto de Michel de Certeau, que era o curso era sobre a teoria de Michel de Certeau, e ele falou como mudou a vida dele. Ele agora vai fazer uma pós-graduação em mística, ele engenheiro, por causa daquele texto. E na sala de aula, às vezes eu encontro alunos para quem eu dei o Hamlet, você citou Hamlet, e curioso que tenha sido o livro que você começa, e o romance todo é um pouco a ausência do pai, um pai que fala como fantasma, né? Um pai que fala nas muralhas de Elsinore, fica falando como se fosse um fantasma, né? E como cada um se apropria e o efeito, o professor tange sempre o infinito, né? Porque ele não tem ideia dos efeitos geométricos daquilo que ele fala. E eu uso a parábola do semeador, né? Porque a semente cai. Às vezes o solo é bom, às vezes é médio, às vezes frutifica depois, e você não tem controle desse tempo. Mas creia-me, eu sou mais otimista, tal como o Henrique, eu sou mais otimista com a literatura, talvez, do que com você. E acho que na escola pública, em particular, o discurso de que para que vai servir Dostoiévski para um aluno que pega 4 ônibus por dia é um discurso que tem um caráter excludente, né? Quer dizer, ali é que vai servir. Não vai servir nada para o aluno do cursinho rico. Ali não vai servir nada. Ali é um treinamento vestibular. Vai servir tudo. A literatura vai servir tudo para essa pessoa. Mas eu acho que a grande questão é não tem idade, né? Tem paixão, tem olhar atento, tem encantamento que você demonstra com o texto, né? Eu procurei o nome da escola no Google e achei uma escola pela metade com aquele nome, que é o nome original, a escola estadual que ele dá aula. Eu procurei no Google, mas você se inspirou, você deu aula também, não? Você se inspirou numa escola real? Porque eu não achei aquele nome, mas um que tem a metade daquele nome. Sim. Não, é uma escola eu peguei acho que metade de fato do nome, né? Não foi a escola que eu dei aula, mas foi a escola em que eu fui aluno. E, enfim, tem essa experiência, né, enquanto professor, e tentei ambientalizar, né, nesse espaço escolar que eu trabalhei durante quase 20 anos, né. Jefferson, eu queria falar um pouco agora da Marta, porque embora o foco do romance esteja no Henrique, a Marta é uma personagem riquíssima. E eu já te vi também falar em outras entrevistas que você teve que tomar um cuidado com a Marta, que tem trechos sobre a Marta que você inclusive excluiu da versão final do Avesso da Pele para que não ficasse um livro tão focado nela. O que nessa personagem é tão especial, e se a gente puder saber algumas dessas coisas que ficaram de fora, para a gente ter um spoiler ou uma palhinha do que não foi publicado, que eu fiquei muito curiosa. Eu realmente acho que ela é uma personagem muito densa, muito profunda, e ela me chamou muita atenção, então eu gostei de saber que talvez tenha tido essa relação com você também, né? A ponto de você tirar algumas coisas dela para não puxar tanto romance para esse lugar. São escolhas, né, que a gente vai fazendo enquanto você está construindo um livro, um romance, e agora mesmo eu estou na metade de um outro romance, e uma personagem que estava mais ou menos aparecendo por ali, e agora já ganhou uma importância que eu não desconfiava, né, que ela tinha essa importância toda para a história. E o caso da Marta também foi um pouco por aí, assim, né? Eu queria contar essa história dessa relação conjugal, né? Também queria fazer uma crítica aos afetos, como o racismo também incide, né, nas relações afetivas, mas sobretudo também mostrar esses conflitos, né, no casamento. E aí a Marta começou a tomar uma proporção e eu precisava contar a história dela. Eu não podia colocar ela apenas naquele momento dos conflitos, porque eu fiquei com receio de cair no estereótipo, né, da mulher maluca, da mulher possessiva, né, eu precisava que o leitor entendesse como a Marta chegou naquele ponto, né, naquele momento. E aí eu comecei a contar a história dela, e eu criei aquele núcleo ali, né, que é a Madalena, a Flora e a
e a Marta em Santa Catarina. Só que aí eu comecei a escrever um outro livro sobre aquele núcleo ali, né? E aí chegou no momento que eu pensei, bom, eu estou fazendo outro livro, né? Já não estou mais contando a história aqui do Henrique, que era o meu objetivo, né? E aí, para o bem do livro, eu acabei cortando mais coisas, né, que aconteceram com a Marta na adolescência em Santa Catarina, né? Então eu acho que ela ganhou uma importância muito grande e eu precisava dessa complexidade a ela, para que não parecesse assim uma caricatura, né, de uma mulher, né? Eu acho que você, quando constrói um romance, você cria já material para um outro. Assim como Falstaff de Shakespeare volta numa outra peça, porque ficou tão importante a personagem, você pode já ter um romance que não seja mais sobre o Henrique como centro, mas sobre a Marta. A sua capacidade de entrar na subjetividade feminina da Marta, e a especificidade dela isolada numa serra, acidente na cachoeira, uma irmã raivosa, bonecas, é muito interessante. Já fica a sugestão de mais um livro, né? Seria, seria a continuidade, fazer uma trilogia a partir dessa personagem. Eu tenho muita dificuldade de continuar coisas. Não sei como é para vocês, né? Vocês também escrevem e tal, mas eu tenho muita dificuldade de dar continuidade a histórias em outros livros, né? Assim, e há gente que tem estudado os meus livros e tem falado em trilogia, assim, né? Falando do Beijo na Parede, do Avesso da Pele e da Estela Sem Deus, né? Como trilogias. Eu não consigo enxergar assim, né? Mas como o escritor geralmente é a pior pessoa para falar, né, do seu livro, então eu só concordo com as pessoas, então tá tudo certo. Jefferson, você estava falando sobre a Marta e você falou um pouco sobre o livro em que você está trabalhando agora e aí deu pra gente um gostinho do seu processo de escrita. Você fala, eu estou escrevendo um livro e tem uma personagem que não ia ter tanto espaço e de repente ela está tomando uma proporção maior do que eu imaginei. Também já te vi falar em outras entrevistas que quando você começa o avesso você não sabe que o Henrique vai morrer no final. Isso surge depois. Então eu queria saber um pouco desse seu processo de escrita. Porque algumas pessoas podem imaginar que quando você senta para escrever um livro, que quando um autor senta para escrever um livro, ele necessariamente tem toda a história na cabeça. E o que você está falando para a gente aqui não. Que você senta ali e a história ela vai nascendo conforme você escreve, ela vai se estruturando conforme você está vivenciando esse processo? Olha, eu super admiro autores que consigam fazer esses planos, né, esses planos do seu texto. Eu conheço, tenho amigos escritores que fazem isso, assim, né, já traçam quantos capítulos vai ter, quantos personagens, como vai se dar nessas relações, né. Eu não consigo fazer isso, é extremamente caótico, assim, o modo como eu vou construindo o livro. Eu também tenho muita dificuldade em dar cursos de escrita criativa, me pedem recorrentemente, né, para eu dar cursos, e eu sou muito reticente porque eu não acho que eu consiga ensinar alguém a escrever, porque o meu método é muito caótico, assim, né? Eu tenho, sei lá, uns 10 documentos aqui do mesmo romance e depois eu me viro para encaixar esses quebra-cabeças, assim, né? Mas é bem isso que você falou, Gabriela. Eu vou escrevendo conforme os personagens vão surgindo, conforme a narrativa vai avançando. Então eu não sei de fato o que vai acontecer. Claro que eu tenho uma mínima ideia de onde eu quero ir, mas pode ser que lá no final não tenha sido nada daquilo que eu planejei no início e as coisas vão tomando uma outra direção. Enfim, é o meu modo de escrever, mas é bom lembrar que não é o único modo de escrever. Talvez um virginiano, né, não consiga fazer. Qual é o seu signo, Jefferson? Oi? Qual é o seu signo? Peixes, tá tudo explicado agora, né? Tudo explicado, Vai, é Karnal, água, faz a análise. é água, é sentimento, é o último signo do zodíaco, é puro sentimento, água, né? Tal Tá como sempre câncer, falando da sente lua. família, nossa, chora com o pôr do sol, chora com o entardecer. Mas o Garcia Marques disse uma vez, quando ele estava no México escrevendo 100 Anos de Solidão, que quando ele matava uma personagem, ele ficou internado na casa fazendo, ele chorava a tarde toda,
pela morte da personagem. É interessante isso, né? Mas eu acho que também dentro da sua obra é possível que haja algum romance que a história esteja mais pronta e hoje outros tenham mais cacos de memória. Acho que tem nuances dentro da sua obra, né? Eu acho que não dá para dizer que seja só o seu método. Mas uma pergunta que nós estamos encaminhando para o final é inspiração e transpiração. Você senta para escrever regularmente ou você espera que a musa da literatura desça e lhe inspire, né? Ou um orixá? Quer dizer, você acredita no método? Eu vou sentar, vou escrever todo dia? Não, você espera vir essa centelha divina da inspiração? Sabe, tem um poeta grego que eu gosto muito, que é o Constantino Cavafis, né? Que infelizmente Nasceu no Egito, né? Nasceu no Egito e é grego. Essa de é, Alexandria. e é pouco conhecido no Brasil, assim, ele é da mesma época do Fernando Pessoa, e ele É. tem um texto em que ele fala que é um sentimento que talvez vocês já devam ter sentido quando vocês estão fazendo algum trabalho burocrático, né, que exige de você essa burocracia, e aí de repente vem uma ideia aleatória, mas que vocês percebem que é uma ideia importante, e aí o Constantino Cavafis fala que esse é o momento que a arte chega em você. Se você ignorar ela, azar o seu. É mais ou menos assim que ele fala, né? Quem está perdendo é você. Se você vai continuar fazendo suas burocracias aí, eu não me importo, né? Ou seja, a arte seria essa imposição, né, digamos assim. E comigo sempre aconteceu isso, assim, nos momentos em que eu estava fazendo coisas super chatas, burocráticas, era um momento que chegava essas boas ideias, né, então. Mas eu costumo ter uma regularidade da escrita, praticamente todos os dias, né, não só ficcional, mas também as colunas que eu tenho, né, no UOL e no Jornal Zero Hora, né, em Porto Alegre. Mas eu tenho essa regularidade diária, mas quando eu trato da ficção, eu procuro escrever pelo menos 4 horas por dia. Hoje em dia, como eu tenho uma vida assim bastante atribulada, né, de viagens, né, e eventos, eu não tenho conseguido escrever todos os dias, né, ficção. Mas pelo menos 2 vezes por semana eu sento essas 4 horas e procuro escrever. Porque sem isso você não tem o livro. Você precisa sentar e escrever, né? Eu ouvi uma história que pode ser apócrifa, Jefferson, que quando Einstein esteve no Brasil, entre as pessoas que estavam na comitiva brasileira, estava o Austro-Egésio de Ataíde, futuramente presidente da Academia Brasileira de Letras. E cada ideia que o Austro-Egésio tinha, ele escrevia num caderninho. E aí ele perguntou para o Einstein, mas você não anota suas ideias todos os dias? O Einstein disse, eu só tive uma ideia, a teoria da relatividade. Eu não sei se a história é verdadeira, mas é a história. A única ideia do Einstein foi muito superior às dezenas de ideias anotadas. Eu anoto ideias para as crônicas de jornal, porque a gente entra numa etapa de burocracia da escrita, né? Você é obrigado a entregar Sim. naquele prazo, né? E você precisa criar, precisa fazer. Mas, de fato, tal como Mark Twain e outros autores, ao despertar de sonhos, eu tenho as melhores ideias para escrever, né? Um sonho é uma coisa meio Salvador Dalí para mim, ele dá umas ideias novas. Mas, Gabriela, por favor. No meu caso, as ideias boas acontecem no banho. E eu, assim como Jefferson, embora eu seja aquariana, sou absolutamente caótica. Então eu até anoto tudo, mas eu anoto cada coisa num lugar e aí quando eu vou procurar eu não sei mais nem onde estão, então eu preciso recorrer à minha memória. Jefferson, você falou dessa sua agenda super atribulada, então eu já queria, para a gente não exceder o nosso tempo, te agradecer muito a participação. Foi um prazer conversar com você. Tenho certeza que os nossos alunos do clube vão amar essa nossa surpresa. Muitíssimo obrigada. Queria te dizer que eu adorei o seu texto. Eu sou uma leitora que gosta, eu falo de bonitezas. E o seu texto é um texto com muitas bonitezas. Você tem umas construções no meio da narrativa que são lindíssimas. É um livro que dá pra gente vários trechos inspiradores que você leva guardado. E esses trechos eu anoto e eu sei exatamente onde eles estão para eu poder recorrer a eles quando, enfim, eu sinto falta de uma boniteza. E muito provavelmente isso decorre desse seu olhar atento
para as pequenas, para as sutilezas da vida que você descreveu. Muito obrigada por conversar com a gente. Queria que nesse final você dissesse um pouco o que tem por vir aí para quem ou já conhecia ou conheceu agora Jefferson Tenório e quer acompanhar o seu trabalho. Bom, agradeço aí imensamente por essa conversa maravilhosa, foi ótimo. Espero que os leitores do clube aproveitem e gostem também dessa conversa. Quero aproveitar também para fazer um convite. Em março, no dia 3 de março, vai estrear a peça O Avesso da Pele, no Sesc Paulista, e deve ficar em cartaz todo mês de março, e depois deve ir ao Rio de Janeiro, ou seja, vai ter uma turnê da peça O Avesso da Pele. E as filmagens também do filme O Avesso da Pele começam também esse ano, então a gente vai ter aí agora o livro em outros formatos aí, mas quem estiver em São Paulo em março e quiser acompanhar como é que foi essa adaptação, será muito bem-vindo. Então agradeço imensamente e até uma próxima. Obrigado, Jefferson. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Jefferson. Obrigada, Karnal. Tchau, tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado.